Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais uma aula. Aqui é o professor Carlos e a gente vai continuar a revisão daquilo que foi dado no primeiro bimestre. Hoje vamos rever sobre carboidratos. Carboidratos estão presentes na nossa vida cotidiana, muito mais presentes do que vocês possam imaginar só olhando o nome. Então, carboidratos servem como combustível e material estrutural para os seres vivos. Carboidratos, de uma maneira geral, são açúcares, e que podem ser simples ou poliméricos, ou mais complexos. O mais simples são os monossacarídeos, como por exemplo a glicose, que a gente vai ver daqui a pouquinho. E os mais complexos são os polissacarídeos, como o amido e o glicogênio. Então, vamos começar do mais simples. Os monossacarídeos têm fórmulas moleculares que são múltiplos de CH2O, por isso que são chamados de carboidratos. É como se eu tivesse uma molécula de água para cada molécula de carbono. A glicose é um dos monossacarídeos mais comuns na face da Terra. E os monossacarídeos são classificados pelo número de carbonos que eles têm no seu esqueleto de carbono. Aqui eu tenho alguns exemplos de monossacarídeos. Vamos olhar um por um. Então eu posso ter com 3 carbonos, 5 carbonos, 6 carbonos. Posso ter até 7 carbonos, são mais raros, mas pode acontecer. Esse aqui com 3 carbonos tem 6 hidrogênios, 3 oxigênios. O com 5 carbonos tem 10 hidrogênios e 5 oxigênios. E o com 6 carbonos também tem a mesma relação. Nós chamamos de trioses, o que tem 3 carbonos, pentoses, o que tem 5 carbonos, e hexoses, o que tem 6. Então, esse prefixo ose no final quer dizer que é um açúcar. Normalmente está ligado com açúcar, ok? Então, aqui eu tenho um exemplo com 3 carbonos. Olha aqui, 1, 2, 3. Este açúcar aqui é o gliceraldeído. Talvez você já tenha ouvido falar ele como ingrediente de algum cosmético, alguma coisa assim. Esse outro aqui também tem 3 carbonos, mas as ligações deles são diferentes, por isso é um outro açúcar, monossacarídeo também, que tem esse nome de dihidroxiacetona. Mas os dois têm a mesma fórmula molecular e os dois são uma trioses. Existem vários outros trioses na natureza. Aqui na pentose eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, todos eles ligados a átomos de hidrogênio e a grupos de hidroxila, né, OH. Este açúcar aqui em especial com esta formação é a ribose, que é um monossacarídeo muito importante para os ácidos nucleicos. Né? O RNA é feito com esse açúcar. E aqui eu tenho uma outra pentose, um açúcar de 5 carbonos, que tem uma outra configuração, dá uma olhada que tem ligações diferentes, que é a ribulose. Ambas são pentoses, porque ambas têm 5 carbonos na sua estrutura. E dentro das hexoses, eu tenho 3 exemplos que vocês já devem ter ouvido falar. Um deles é a própria glicose. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. A galactose, que também tem 6 carbonos. E a frutose, que também tem 6 carbonos. Eu não vou contar aqui com vocês os carbonos, mas se vocês quiserem dar uma pausa nesse vídeo e contar por vocês mesmos, fiquem à vontade. Esses 3 aqui são exemplos de hexoses das mais diversas que tem por aí. A glicose é muito comum, vocês já devem ter ouvido falar. Galactose é um tipo de açúcar monossacarídeo que está presente no leite. E a frutose é um açúcar que está presente nas frutas, como o próprio nome diz. Esses dois termos aqui, eu vou pedir para vocês não guardarem por enquanto, tá? É só uma diferença química entre as moléculas. E não se prendam a tentar decorar as estruturas químicas daqui, porque vocês vão ver isso melhor lá em Química Orgânica, se eu não me engano no terceiro ano do ensino médio. Tá? Eu só trouxe as fórmulas aqui para vocês verem que tem diferenças e que
esses nomes têm a ver com o número de carbonos, ok? Então, sem tentar decorar as estruturas, tenta entender o geral dessa classificação. Essa estrutura que eu mostrei para vocês, aqui por exemplo, nesse caso aqui, ó, ela é uma estrutura linear. Só que essa estrutura ela quase não é encontrada na natureza. Normalmente essa estrutura aqui ela acaba reagindo uma ponta com a outra ponta, como está mostrado aqui, ó, ela vai acabar virando um anel. E aí normalmente a gente representa esse anel desse jeito aqui, ó. Então essa representação é uma representação de um monossacarídeo. Então eu tenho um anel, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então é uma hexose, nesse caso aqui é a representação da glicose. Se eu tenho um monossacarídeo, eu também tenho o disacarídeo, que são dois monossacarídeos juntos. Olha aqui. Então um disacarídeo é formado por dois monossacarídeos ligados. Por exemplo, eu tenho aqui uma glicose ligada com outra glicose. As duas juntas vai dar a maltose. Olha só, essa ligação aqui no meio. O nome dessa ligação é uma ligação glicosítica. Então vejam que aqui eu tenho a glicose de um lado, com a glicose do outro ligada aqui por esse tipo de ligação. Aqui não precisa prestar atenção nessa frase aqui em inglês, ok? E aqui eu tenho outro exemplo de disacarídeo, que é uma glicose, um monossacarídeo glicose, ligado com um monossacarídeo frutose, e os dois juntos formam o que a gente conhece muito bem, que é a sacarose. Essa sacarose é o que tem no saquinho de açúcar, no açúcar que a gente tem em casa. O açúcar que a gente tem em casa, então, é a sacarose, quase pura, e essa sacarose é composta por glicose e frutose. Também tem outros disacarídeos que são muito comuns, como a lactose. A lactose é um disacarídeo que tem uma glicose com uma galactose. O que é então um polissacarídeo? Um polissacarídeo são muitos monossacarídeos ligados uns aos outros. Polissacarídeos são açúcares em formato de polímero que têm função de reserva de energia e também estrutural. Ou seja, eles servem tanto para dar energia para o organismo, como também para construir o próprio organismo. Tanto a estrutura como a função desse polissacarídeo são determinados pelo tipo de monossacarídeo que tem nesse polímero e pela posição que eles se ligam. Eu vou dar dois exemplos agora de polissacarídeos. Um deles é o amido. O amido é um polissacarídeo de reserva energética que a gente encontra em plantas sendo feitos apenas de glicose, ou seja, glicose, 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 glicose. E as plantas reservam o amido como grânulos dentro dos cloroplastos e de outros plastídeos, outros pequenos saquinhos que tem dentro das células. E sim, o amido de milho, a maizena, é o mesmo amido do que a gente está falando aqui. Outro polissacarídeo é o glicogênio. O glicogênio também é formado só por glicose, então glicose, 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 só que ele é de reserva para animais. E tanto humanos quanto animais vertebrados guardam glicogênio principalmente no fígado e nos músculos. Então vamos dar uma olhada na diferença. Aqui eu tenho uma foto de uma célula vegetal. Então aqui eu tenho o cloroplasto, que é o que é responsável pela fotossíntese, e aqui eu tenho um grânulo de amido dentro desse cloroplasto, mostrando onde ele fica. Aqui embaixo eu tenho dois exemplos de como são esse amido dentro das plantas. Eu posso ter tanto a amilose como a amilopectina. Os dois são amidos. O amido da planta ele acaba sendo mistura desses dois formatos. E o amido, lembrando, é a reserva apenas em plantas. Humanos não tem como guardar amido nas suas células. Por outro lado, o glicogênio, que é uma reserva que só tem em animais, também é formado por glicoses. Só que dá uma olhada como é que essas glicoses se ligam.
muito mais ramificados do que aqui no amido. O amido ele tem esse formato mais parecendo uma mola, enquanto que o glicogênio nos animais tem um formato muito mais ramificado, parece uma pequena árvore. E aqui em cima nós temos uma foto de uma célula, qual eu tenho as mitocôndrias, e aqui eu tenho os grânulos de glicogênio, da maneira que são guardados dentro do corpo. Essa é a principal diferença. Amido e glicogênio são polissacarídeos de reserva, só que amido é em plantas e glicogênio é em animais. E polissacarídeos podem ser também estruturais, ou seja, podem fazer parte da estrutura dos organismos. O principal polissacarídeo estrutural é a celulose. Sim, a celulose que você tem no papel, na madeira. Essa celulose é um açúcar, okay? É um polissacarídeo. E ele está na parede celular das plantas, ou seja, é ela que faz a rigidez das plantas. E assim como o amido, a celulose também é um polímero de glicose, ou seja, é glicose, 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 glicose. Só que a diferença está em como essas glicoses são unidas umas às outras. Olha só. O desenho desse aqui, lembra, é uma glicose, certo? É um monossacarídeo. Que se liga com outro monossacarídeo, com outro monossacarídeo, com outro monossacarídeo. No caso da celulose, isso também acontece. Eu tenho vários monossacarídeos aqui ligados um com o outro. Eu não vou entrar em detalhes químicos aqui, mas percebam o seguinte. Enquanto que no amido, todos os monossacarídeos estão ligados do mesmo jeito, com esse grupo OH virado para baixo, para o mesmo lado, na celulose, cada um vai ligar esse grupo OH para lados diferentes. Veja que a partir do mesmo monômero, glicose, eu posso ter tanto amido, celulose, como glicogênio, e vários outros também. A diferença de um para o outro está em como o monômero é ligado com outro monômero, como que uma glicose é ligada com a outra glicose. Então aqui um exemplo para a gente poder visualizar melhor. Na folha de uma planta, eu vou ter as células dessa planta. Essa célula tem uma parede celular, que é o que segura essa célula, que constitui essa célula. Essa parede celular, se a gente olhar ela no microscópio, a gente vai ver que tem várias fibras. Se a gente olhar essas fibras, nós vamos ver que são compostas por filamentos, e esses filamentos, por sua vez, são grandes moléculas de celulose, ligadas daquele jeitinho que a gente mostrou agora. Esse é um exemplo muito comum de um polissacarídeo que tem efeito estrutural. E justamente pelo tipo de ligação que um monômero, uma glicose, se liga a outra glicose, justamente por essa diferença, eu tenho uma diferença alimentar disso. Tanto o amido quanto o glicogênio a gente consegue digerir, mas a celulose a gente não consegue. Por quê? O tipo de enzima que a gente usa para digerir amido não consegue digerir celulose, justamente por causa do tipo de ligação. Então quando a gente come plantas, quando a gente come celulose, essa celulose passa direto pelo nosso trato digestivo, no formato de fibras insolúveis. Isso é principalmente importante para o bom funcionamento do nosso organismo. Então toda vez que a gente come um vegetal, a celulose daquele vegetal vai passar quase que sem modificação, ela vai ser triturada, mas ela não vai ser digerida pela gente. E ele é muito importante para que a gente consiga ter um trânsito intestinal muito bom. Mas existem alguns micro-organismos que possuem as enzimas específicas para digerir a celulose presente nas plantas. E muitos herbívoros, como o caso das vacas, dos cupins, têm esses micro-organismos dentro do trato digestivo e acabam tendo uma relação benéfica com esses micro-organismos. Então, por exemplo, dentro da vaca eu vou ter um micro-organismo lá dentro, que vive nos estômagos da vaca. Esse micro-organismo fica lá paradinho. Quando a vaca come a grama, a vaca na verdade está dando essa grama para o micro-organismo. O micro-organismo vai lá, digere a celulose da grama, transformando em glicose, usa um pouco dessa glicose para o próprio micro-organismo, mas boa parte dessa glicose acaba ficando para a vaca. Então,
tem 2 organismos vivos aí se aproveitando desse capim, numa associação bem especial. Isso também vai acontecer com o cupim. Outro açúcar estrutural bem comum é a quitina. Não confundir com queratina, que é do cabelo, que é uma proteína do cabelo. Quitina é um outro polissacarídeo estrutural encontrado em exoesqueletos de artrópodes. Então aqui eu tenho o monômero, né, que forma esse polissacarídeo. Então veja que aqui eu tenho um monossacarídeo ligado com esse grupamento aqui em azul. Para formar a quitina, esse monossacarídeo se repete milhares de vezes. E essa quitina é justamente o que faz a casquinha dos artrópodes. Então, sabe aquela casquinha da barata? Casquinha do gafanhoto? Da cigarra? Pois é, aquela casquinha que quando você pisa faz crack. É o exoesqueleto. É o esqueleto que está pro lado de fora do animal. E essa casquinha ela é feita de quitina, que é um polissacarídeo. Então, a gente podia dizer que todas as baratas são doces por causa disso. Quase. Porque a quitina a gente também não consegue digerir. Só alguns animais que vão conseguir digerir essa aqui. A quitina, além de estar presente no exoesqueleto dos artrópodes, dos insetos, aranhas e tudo mais, ela também está presente nas paredes celulares dos fungos. Então, quem dá a sustentação e a estrutura para os fungos é um açúcar chamado quitina. E assim a gente termina essa aula de carboidratos. Sei que foi bastante tempo. A gente já falou disso em sala de aula. Essa aula foi mais para vocês relembrarem do que foi passado em aula e poderem realizar os exercícios que vêm agora. E poder realizar os exercícios que estão aqui embaixo nessa aula. Obrigado por assistirem até aqui. Lembre que a gente tem os nossos horários de atendimento. Então é só dar uma olhada aqui no quadro de avisos, no cronograma. E qualquer dúvida, me escreva, vá no fórum, não deixe de participar. Muito obrigado, um abraço, até mais.